Acaso vocês ouviram falar daquele louco? Aquele que acendeu uma lanterna nas claras horas da manhã e correu até a praça do mercado gritando incessantemente: eu procuro Deus! Eu procuro Deus! Como muitos dos que estavam por lá naquele momento não acreditavam em Deus, ele provocou muito riso. Por quê? Ele se perdeu? Disse um. Terá sido esquecido pelo caminho como uma criança? Disse o outro. Será que está se escondendo? Quem sabe tem medo de nós? Talvez tenha ido viajar ou emigrado. Assim, eles gritavam e riam. O louco pulou no meio deles, perfurando com seus olhos. Aonde foi Deus? Eu lhes direi. Nós o matamos. Vocês e eu. Todos nós somos seus assassinos. Mas como fizemos? Como fomos capazes de beber o mar? Quem nos deu a esponja para apagar todo o horizonte? O que fizemos quando desacorrentamos essa terra do seu sol? Para onde ele estará se movendo? Para longe de todos os sóis? Não estaremos afundando continuamente? Para trás, para os lados, para a frente, em todas as direções? Terá restado algum acima ou abaixo? Não estaremos vagando como que por um infinito nada? Não sentimos o sopro do espaço vazio? Já não está mais frio? Não estará a noite e mais noite, vinda com toda a força? Não deveríamos acender lanternas pela manhã? Acaso vocês ouviram o barulho dos coveiros que estão enterrando Deus? Acaso vocês sentiram o fedor da decomposição de Deus? Deus também apodrece. Deus está morto. Deus permanece morto. E nós o matamos. Como nós, os maiores assassinos dentre os assassinos, nos confortaremos? O que era mais sagrado e mais poderoso que tudo aquilo que o mundo jamais possuiu sangrou até a morte sobre nossas facas. Quem limpará este sangue de nós? Que água será capaz de nos lavar? Que festivais de reconciliação? Que jogos sagrados teremos de inventar? Não será a grandeza desse feito grandes demais para nós? Acaso não devamos
vamos nós mesmos nos tornar deuses. Simplesmente para parecer dignos disso. Jamais houve um feito maior. E todo aquele que nascer depois de nós será em razão desse feito parte de uma história maior do que toda a história até então. Aqui, o louco se calou. E olhou mais uma vez para os seus ouvintes. Boa noite. Tudo bem, hein? Então vamos lá. E eles também estavam em silêncio, olhando com estranheza. Finalmente, ele arremessou no chão sua lanterna, que se quebrou e se apagou. Eu vim cedo demais, disse ele. O meu tempo ainda não chegou. Este tremendo acontecimento ainda está em curso, ainda errante. Ainda não chegou aos ouvidos do homem. O raio e o trovão requerem tempo. A luz das estrelas requer tempo. Feitos requerem tempo. Mesmo depois de realizados, antes que sejam vistos e ouvidos. Mas esse feito, esse feito está mais distante deles, que é mais distante das estrelas, e ainda assim, eles mesmos o realizaram. Ouviu-se depois, naquele mesmo dia, que o louco entrou em várias igrejas, e lá ele cantou o seu canto de adoração a Deus. Levado para fora e chamado a prestar contas, disseram que ele replicou todas as vezes: o que são essas igrejas agora, senão tumbas e sepulcros de Deus? Eu sou um homem ridículo. Agora, eles me chamam de louco. Isso seria uma promoção se eu não continuasse sendo para eles tão ridículo quanto antes. Mas agora eu já nem me zango. Não. Agora, todos eles são queridos para mim. E até quando riem de mim, aí é que são ainda mais queridos. Eu também riria junto. Não de mim mesmo, mas por amá-los. Se eu olhar para eles, eu não ficasse tão triste. Triste porque eles não conhecem a verdade. E eu conheço a verdade. Ah, como é duro conhecer sozinho a verdade.
Mas isso eles não vão entender. Não vão entender. Antes, porém, eu me sentia muito consternado por parecer ridículo. Eu não parecia, eu era. Eu sempre fui ridículo e sei disso. Talvez desde que nasci. Talvez desde os 7 anos eu já soubesse que sou ridículo. Depois eu fui para a escola, depois para a universidade. E ora, quanto mais estudava, mais aprendia que sou ridículo. Todos riam de mim, o tempo todo. Mas o que ninguém sabia nem suspeitava é que se havia na terra um homem mais sabedor do fato de que sou ridículo. Esse homem era eu, ora. E era justo isso que mais me ofendia, que eles não soubessem disso. Mas aqui o culpado era eu mesmo. Sempre fui tão orgulhoso que por nada no mundo jamais eu iria querer confessar o fato a ninguém. Esse orgulho cresceu em mim ao longo dos anos. E se acontecesse de me deixar confessar diante de quem quer que fosse que sou ridículo, creio que imediatamente, na mesma noite, eu estouraria os miolos com um revólver. Desde que me tornei moço, apesar de reconhecer mais e mais a cada ano a minha horrível qualidade, por um motivo qualquer fiquei um pouco mais tranquilo. Por um motivo qualquer, justamente porque até hoje eu não sei bem o motivo. Talvez porque na minha alma viesse crescendo uma melancolia terrível por causa de uma circunstância que já estava infinitamente acima de todo o meu ser. Mais precisamente, ocorrera a minha convicção de que no mundo, em qualquer canto, tudo, tanto faz. Fazia muito tempo que eu vinha pressentindo isso, mas a plena convicção surgiu assim, ó, de repente, no último ano. Eu senti de repente que para mim estava no mesmo que existisse o mundo ou que nada houvesse em lugar nenhum. Passei a perceber e a sentir com todo o meu ser que diante de mim não havia nada. No começo, em compensação, parecia que tinha havido muita coisa antes. Mas depois intuí que antes também não tinha havido nada. Apenas parecia haver. Não sei porquê, pouco a pouco eu me convenci de que também não vai haver nada jamais. Então parei de me zangar com as pessoas e passei a quase nem notá-las. Sem ofensa. Para mim, tudo ficou indiferente e as questões todas se afastaram. E então, depois disso eu conheci a verdade. Conheci a verdade em novembro passado, mais precisamente em 3 de novembro. E desde então, eu me lembro de cada instante da minha vida. Isso aconteceu numa noite tenebrosa. Na mais tenebrosa noite que pode haver. Eu voltava para casa então, às 11 horas da noite, e pensava justamente que não poderia haver hora mais tenebrosa, até fisicamente falando. Havia chovido o dia todo, e era mais gelada e tenebrosa das chuvas, uma espécie de chuva ameaçadora até. Eu me lembro disso, que caía com evidente hostilidade às pessoas. E agora, às 11 horas da noite, parou de chover e principiou uma umidade terrível, mais úmida e gelada do que a própria chuva. E tudo exalava uma espécie de vapor. Cada pedra do caminho, cada beco, quando olhado da rua de longe, bem lá no fundo. Eu olhei de relance para o céu. Ele estava horrivelmente cinzento. Mas era possível discernir com clareza algumas nuvens desgastadas e manchas escuras sem fundo entre elas. De repente, eu notei numa dessas manchas uma estrelinha. E fiquei a olhar fixamente para ela.
Porque essa estrelinha me trouxe uma ideia. Eu tinha decidido me matar naquela noite. Faziam 2 meses que isso já estava firmemente decidido. E apesar de ser pobre, eu comprei um belo revólver e o carreguei naquele mesmo dia. Mas ele ainda estava na gaveta. E para mim, tudo ficou a tal ponto indiferente que me deu vontade, afinal, de arranjar um minuto em que tudo não fosse indiferente. E para quê? Não sei. Então, desse modo, durante esses 2 meses, todas as noites eu voltava para casa pensando que me mataria. Só esperava um minuto, afinal. E agora, essa estrelinha me trouxe a ideia. E eu decidi que seria sem falta nessa mesma noite. Ora, mas por que essa estrelinha me trouxe a ideia? Isso eu não sei! Então, de repente, enquanto eu olhava para o céu, essa menina me agarrou pelo cotovelo. A rua já estava deserta e não havia quase ninguém. A menina devia ter uns 8 anos, de lencinho, só de vestidinho, toda encharcada. Mas guardei na lembrança especialmente os seus sapatos, velhos e encharcados. Ainda agora me lembro deles. Foram especialmente eles que me saltaram aos olhos. De repente ela começou a me puxar e a me chamar. Não chorava, mas soltava entre gritos umas palavras que não conseguia pronunciar direito, porque tremia toda com tremedeira miúda de calafrios. Estava em pânico por alguma coisa e berrava desesperada: minha mãe! Minha mãe! Voltei o rosto para ela, mas não disse uma palavra e continuei andando. Mas ela continuava a me puxar e a me chamar, e na sua voz ressoava aquele som que nas crianças muito assustadas significa desespero. Eu conheço esse som. Eu sabia que a sua mãe estava morrendo em algum lugar, ou que alguma coisa acontecera lá com elas, e ela foi correndo chamar alguém, ou arranjar alguma coisa para ajudar a mãe. Mas eu não fui atrás dela, e ao contrário, me veio de repente a ideia de enxotá-la. Primeiro eu disse que fosse procurar um policial, e ela de repente juntou as mãozinhas e, soluçando, sufocando, corria sem parar ao meu lado e não me largava. Foi então que eu bati o pé e dei um grito. E ela gritou bem forte: Senhor! Senhor! Correu e atravessou a rua desabalada. Lá também apareceu um passante qualquer e ela, pelo visto, largara de mim para alcançá-lo. Subi para o meu quarto. Eu moro de aluguel numa casa de pensão. O meu cômodo é pobre e pequeno. Passo a noite toda sentado à mesa, na cadeira, sem fazer nada. Os livros eu só leio de dia. Fico sentado e nem pensar penso. Me vêm assim umas ideias, mas deixo-as escapar. A vela arde até o fim. Uma noite, sentei-me à cadeira em silêncio, tirei o revólver, coloquei à minha frente. E quando coloquei, eu lembro. Eu perguntei a mim mesmo: é isso? E com absoluta determinação eu respondi a mim mesmo: é isso. Ou seja, vou me matar. Sabia que, enfim, nessa noite certamente me mataria. Mas até lá, quanto tempo ainda iria ficar sentado à mesa, na cadeira? Isso eu não sabia. E é claro que eu teria me matado se não fosse aquela menina. Ora, se bem que tudo me fosse indiferente na vida, apesar disso, dor, por exemplo, eu sentia. Se alguém me batesse, eu sentiria dor. Exatamente assim também no aspecto moral.
Se acontecesse alguma coisa muito penosa, eu sentiria pena. Assim como quando tudo ainda não me era diferente na vida. E eu tinha sentido pena fazia pouco. Uma criança, afinal, eu teria socorrido sem falta. Mas por que é que eu não socorri a menina? Ora, de uma ideia que me veio naquele momento, enquanto ela me chamava e me puxava, surgiu diante de mim uma questão e eu não consegui resolvê-la. A questão era fútil, mas me irritei. Me irritei em consequência da conclusão de que se eu tinha decidido que nessa mesma noite me mataria, então por isso tudo no mundo agora, mais do que nunca, deveria me ser indiferente. Mas por que é que eu fui sentir que nem tudo me era indiferente e que eu tinha pena da menina? Lembro que tive muita pena dela, quase até ao ponto de uma estranha dor. Aliás, completamente verossímil na minha situação. Palavra! Eu não sei transcrever melhor a minha efêmera sensação daquele momento. E essa sensação continuava em casa, quando eu já me recolhera à mesa. Eu estava nervoso como havia tempo não ficava. Raciocínio corria atrás de raciocínio. E eu pensei, se eu sou um homem e ainda não um nada, e se eu não me transformei num nada, então estou vivo. E consequentemente eu posso sofrer, me zangar, sentir vergonha pelos meus atos, que seja. Mas se eu vou me matar, por exemplo, daqui a 2 horas, então o que é que me importa, menino? O que é que eu tenho a ver com a vergonha e com o resto do mundo? Eu me transformo num nada. Num nada absoluto. E será que a consciência de que nesse instante eu vou deixar de existir completamente e que portanto nada mais vai existir também, não deveria ter a mínima influência nem no sentimento de pena pela menina e nem no sentimento de vergonha depois da baixeza cometida? Foi justamente por isso que eu bati o pé e gritei com voz de bicho para uma criança desgraçada, pois eu digo, eu não só não sinto pena, mas se cometo uma baixeza desumana agora, eu posso cometê-la, já que daqui a 2 horas tudo vai se extinguir. Vocês acreditam que foi por isso que eu gritei? Agora estou quase convencido disso. Parecia-me evidente que a vida e o mundo, como que tinham sido feitos só para mim, dou-me um tiro e não há mais mundo. Pelo menos não para mim, e talvez não vai haver mais nada para ninguém depois de mim. E assim que se extinguir a minha consciência, tudo vai se extinguir também, como um fantasma, como um atributo apenas da minha consciência. E por que vão sumir todo esse mundo e toda essa gente? Só eu é que existo. As questões eram fúteis e excessivas, visto que o revólver já estava em cima da mesa. Isso aconteceria com certeza. Mas elas me inflamavam e eu me enfurecia. Parecia que agora eu não poderia morrer sem antes resolver uma coisa qualquer. Numa palavra, essa menina me salvou, porque com essas questões eu adiei o tiro. E foi aí que eu adormeci sentado à mesa na cadeira. Coisa que nunca me tinha acontecido antes. Adormeci totalmente sem perceber. Os sonhos, como se sabe, são uma coisa extraordinariamente estranha. Se apresenta com assombrosa nitidez e com minucioso acabamento em ourivesaria nos pormenores. E em outro, como sem dar-se conta de nada, você salta, por exemplo, por cima do espaço e do tempo. Os sonhos, ao que parece, movem-os não a razão, mas o desejo. Não a cabeça, mas o coração. E, no entanto, que coisas ardilosas produzia a minha razão e sonho. No entanto, acontecem com ela coisas completamente inconcebíveis. O meu irmão, por exemplo, morreu há 5 anos. Às vezes eu vejo meu irmão em sonho. Ele está aqui, junto de mim, se atarefa junto comigo. E, no entanto, no decorrer do sonho, eu sei, me lembro muito bem que meu irmão está morto e enterrado. Mas como é que meu juízo admite tudo isso? Como é que, apesar de estar morto e enterrado, ele está aqui? E se atarefa junto comigo? Mas basta. Dou início ao meu sonho.
ao meu sonho de 3 de novembro. Eles agora caçoam de mim dizendo que isso afinal foi só um sonho, mas na verdade não dá no mesmo. Seja isso um sonho ou não, já que esse sonho me anunciou a verdade, pois se você uma vez conhece a verdade e a enxerga, então você sabe que ela é a verdade, que não há outra e nem pode haver. Esteja você dormindo ou acordado, que seja um sonho, senhoras e senhores, que seja. Mas essa vida que vocês tanto exaltam, eu queria extingui-la com suicídio. E o meu sonho me anunciou uma vida nova, grandiosa, regenerada e forte. Ouçam. Eu disse que adormeci sem me dar conta, como se continuasse até a raciocinar sobre os mesmos assuntos. De repente, sonhei que sentado apanho um revólver e aponto direto para o coração. Para o coração! E não para a cabeça. E logo eu que tinha determinado que meteria sem falta um tiro na cabeça, mais precisamente na têmpora direita. Apontando para o peito, esperei um segundo ou dois e de repente, a vela à minha frente, a mesa e as cadeiras começaram a tremer e a balançar. Puxei depressa o gatilho. Nos sonhos, você às vezes despenca das alturas, ou alguém lhe bate, ou lhe corta, mas você nunca sente dor. A não ser que você mesmo se machuque de verdade na cama, né? Aí sim vai sentir dor e quase sempre vai acordar por causa dela. Assim também no meu sonho, dor eu não sentia. Mas me pareceu que com o meu tiro tudo em mim se estremeceu. E tudo ficou horrivelmente escuro. E eu fiquei como cego e surdo. E eis que estou deitado sobre algo duro, todo estirado de costas. Chá! Não sinto nada e não posso fazer o menor movimento. E eis que me carregam num caixão fechado. E sinto o caixão balançar. E raciocino sobre isso. E de repente, pela primeira vez, me assalta a ideia de que eu, afinal, estou morto. Completamente morto. Sei disso e não duvido. Não enxergo e não me movo, mas no entanto eu sinto e raciocino. Mas como de hábito nos sonhos, eu aceito a realidade sem discussão. E eis que me metem na terra. Chá! Todos vão embora. Estou sozinho. Sozinho. Estranho. Nada esperava, aceitando sem discussão o que o morto nada tem a esperar, né? Mas ali estava úmido. E eu não sei quanto tempo se passou, se alguns dias, muitos dias ou poucos dias. Eu só sei que de repente caiu, infiltrado pela tampa do caixão no meu olho esquerdo fechado, uma gota d'água. Ai! Depois de um segundo, outra. Ai! Depois de mais um minuto, a terceira. Ai! E assim por diante, sempre de minuto após minuto. Sempre no meu olho esquerdo fechado. E de repente eu clamei, não com a voz, já que estava inerte, ao Senhor de tudo o que acontecia comigo. Seja você quem for, mas se você é, e se existe alguma coisa mais racional do que está acontecendo agora, então permita a ela que seja aqui também. Se você se vinga de mim pelo meu suicídio insensato, com a hediondez e o absurdo da continuação da existência, saiba que nenhum tormento que eu venha sofrer vai se comparar ao desprezo que eu vou sentir calado, nem que seja durante milhões de anos de tortura. Clamei e me calei. Seguiu-se quase um minuto de silêncio profundo. Outra gota chegou a cair. Ai! Mas eu sabia e acreditava imensa e inabalavelmente que agora tudo mudaria. E eis que o meu caixão se rompeu. Isso é, eu não sei se ele foi aberto ou desenterrado. Só sei que fui pego por alguma criatura escura e desconhecida por mim. E
nós nos encontrávamos no espaço. E de repente, eu voltei a ver. Era uma noite profunda. E eu nunca tinha visto tamanha escuridão. Voávamos já bem longe da terra. E eu não interrogava aquele que me levava sobre coisa nenhuma. Eu esperava, orgulhoso. Persuadia-me de que não tinha medo e gelava de deslumbramento com a ideia de que não tinha medo. Eu não sei por quanto tempo voamos e nem posso imaginar. Eu só sei que de repente eu avistei na escuridão uma estrelinha. É Sírius? Perguntei eu, não me contendo, já que não queria perguntar nada. Não! Essa é a mesma estrela que você viu entre as nuvens enquanto voltava para casa. Respondeu-me a criatura que me levava. Coisa estranha. Eu não gostava dessa criatura. Eu sentia mesmo uma aversão profunda. Eu esperava o não ser absoluto e por isso dei um tiro no coração. E eis que estou nos braços de uma criatura não humana, mas que existe. Ah, então há também uma vida além do túmulo. Pensei eu com a estranha leviandade dos sonhos. Mas se é preciso ser novamente, pensei eu, e viver mais uma vez pela vontade inelutável de seja lá quem for, então não quero que me dominem e me humilhem. O terror crescia no meu coração. Algo me era comunicado muda, mas atormentadamente pelo meu silencioso companheiro. E como que me penetrava? Estávamos voando por espaços escuros e desconhecidos, e eu esperava algo tomado por uma melancolia terrível que me torturava o coração. E de repente, um sentimento familiar e sumamente invocatório me sacudiu. De repente eu vi o nosso Sol! Eu sabia que não podia ser o nosso Sol, que gerou a nossa Terra e que estávamos a uma distância infinita do nosso Sol. Mas eu sabia por algum motivo que aquele Sol era um Sol exatamente igual ao nosso, uma repetição e um duplo dele. Um sentimento doce e invocatório começou em êxtase a ressoar na minha alma. A força motriz do universo, desse mesmo universo que me deu a luz, pulsou no meu coração e o ressuscitou. E eu pude sentir a vida pela primeira vez desde o meu sepultamento. Mas se esse é o Sol, e se esse Sol é exatamente igual ao nosso, então, aonde é que está a Terra? E o meu companheiro de viagem me apontou uma estrelinha que reluzia com um brilho de esmeralda. Estávamos voando direto para ela. Serão possíveis tais repetições no universo? Será possível que seja assim as leis da natureza? E se lá está a Terra, será possível que ela seja igual à nossa? Pobre e desgraçada, mas preciosa e para sempre amada, que gerou até nos seus filhos mais ingratos o mesmo torturante amor por si como a nossa? Gritava eu, com um amor incontido e extasiado por aquela mesma terra natal que eu abandonei. A imagem da pobre menina que eu tinha ofendido, ela beijou diante de mim. Como é possível tais repetições? E para quê? Eu só posso amar aquela terra que eu deixei, onde ficaram os respiros do meu sangue, quando eu, ingrato, com o tiro no coração, extingui a minha vida. Mas eu jamais deixarei de amá-la. E até naquele momento, ao me separar dela, talvez a amasse com maior tormento do que nunca. Existe tormento nessa nova terra? Na nossa terra não podemos amar senão pelo tormento. E só pelo tormento. Mas o meu companheiro de viagem já tinha me deixado.
E de repente, como que sem atinar com nada, eu estava nessa outra terra, sob a luz radiante de um dia ensolarado e encantador, como o paraíso. Eu me achava no que parecia uma daquelas ilhas que formam na nossa terra. Tudo era exatamente como na nossa terra, mas parece que por toda parte rebrilhava uma espécie de festa e um triunfo grandioso, santo, enfim alcançado. Um carinhoso mar de esmeraldas batia tranquilo as margens e as beijava com amor declarado, visível, quase consciente. Árvores altas, belíssimas, erguiam-se com toda a exuberância de suas floradas, e suas inumeráveis folhinhas, eu estou certo disso, me saudavam com um farfalhar tranquilo e carinhoso, e como pronunciavam palavras de amor. A relva ardia com vívidas flores aromáticas, bando de passarinhos cruzavam o ar, e sem medo de mim, vinham pousar nos meus ombros e nos meus braços, e me batiam alegremente com suas asinhas meigas e tremulantes. E finalmente eu vi e conheci os habitantes dessa nova terra feliz. Eles mesmos se chegaram a mim, me abraçaram, me beijaram, filhos do sol! Filhos do seu próprio sol! Como eles eram belos! Eu nunca tinha visto na nossa terra tanta beleza no ser humano. Só nas nossas crianças, nos seus mais tenros anos de vida, é que se pudesse ver um reflexo, embora distante e pálido de tal beleza. Os olhos dessa gente rebrilhavam um brilho límpido. Em seus rostos irradiavam uma razão e uma certa consciência de quem já atingiu a plena serenidade. Mas esses rostos eram alegres. Nas palavras e nas vozes dessa gente ressoava uma alegria de criança. No primeiro olhar que eu lancei em seus rostos, eu entendi tudo. Tudo. Essa era a terra não profanada pelo pecado original. Nela vivia uma gente sem pecado. Viviam no mesmo paraíso em que viveram os nossos antepassados pecadores, apenas com a diferença de que aqui, a terra em cada canto um único e mesmo paraíso. Essa gente se chegava a mim e queria me apaziguar. E não me fizeram nenhuma pergunta, mas era como se já soubessem de tudo. Assim me parecia. E queriam expulsar o mais depressa possível o sofrimento do meu rosto. Ora! E daí que foi só um sonho? Mas a sensação de amor desses homens inocentes e belos permaneceu em mim para sempre. E ainda agora eu sinto que o seu amor flui de lá sobre mim. Eu mesmo os vi, os conheci e me persuadi. Eu os amava. Eu sofri por eles depois. Eles não desejavam nada e eram serenos. Não ansiavam pelo conhecimento da vida, como nós ansiamos por tomar consciência dela, porque a sua vida era plena. Mas a sua sabedoria era mais profunda e mais elevada que a da nossa ciência, uma vez que a nossa ciência busca explicar o que é a vida. Ela mesma tenta tomar consciência da vida para ensinar os outros a viver. Ao passo que eles, mesmo sem ciência, sabiam como viver. E isso eu entendia. Mas eu não conseguia entender a sua sabedoria. Eles me apontavam as suas árvores, e eu não conseguia entender o grau de amor com que as olhavam. Sabe, era como se falassem com seres semelhantes a eles. E talvez eu não esteja enganado se disser que sim. Eles falavam com elas. Eles descobriram a sua língua e eu estou certo de que elas os entendiam. Era assim também que olhavam a natureza ao seu redor. Os animais que conviviam em paz com eles e não os atacavam, tomados que estavam pelo seu amor. Eles me apontavam as estrelas e falavam delas comigo algo que eu não conseguia entender.
Mas eu estou certo de que mantinham algum contato com as estrelas do céu. Não só pelo pensamento, mas por alguma via vital. Às vezes, eu me perguntava espantado, como podiam eles, durante todo o tempo, não ferir alguém como eu, e não despertar em alguém como eu, um sentimento de ciúme e inveja. Eram travessos como crianças, corriam por seus lindos bosques e florestas, alimentavam-se com a comida frugal que eles davam às suas árvores, com o mel das suas florestas e com o leite dos seus animais, que os amavam. Para obter a sua comida e a sua roupa, trabalhavam muito pouco, sem esforço, possuíam amor e geravam filhos. Alegravam-se quando lhe vinham filhos, novos participantes da sua beatitude. Entre eles não havia ciúme, não havia inveja, e eles nem sabiam o que isso significava, porque os seus filhos eram filhos de todos, e todos formavam uma só família. Quase não tinham doenças, se bem que houvesse a morte. Mas os seus velhos morriam serenamente, como que adormecendo, cercado de pessoas que eles diziam: adeus! Abençoando-as, sorrindo-lhes, enquanto eles próprios recebiam delas sorrisos luminosos de boa viagem. Eu nunca vi dor nem lágrimas nessas ocasiões, apenas um amor. Um amor multiplicado como que até o êxtase, mas um êxtase calmo, pleno e contemplativo. Podia-se pensar que eles continuavam em contato com seus mortos, mesmo depois de sua morte, e que a morte não rompia a ligação terrena entre eles. Mal me entendia quando eu lhes perguntava sobre a vida eterna, mas pelo visto, eles estavam tão inconscientemente convictos dela, que isso para eles não constituía uma questão. Não tinham tempos, mas tinham uma espécie de ligação viva e essencial com todo o universo. Não tinham fé, mas em troca tinham a noção firme de que quando a sua alegria terrena se planificasse até os limites da natureza terrena, então começaria para eles, tanto para os vivos quanto para os mortos, um contato ainda mais amplo com todo o universo. À noite, recolhendo-se para dormir, gostavam de formar coros afinados e harmoniosos. Nas suas cantigas, transmitiam todas as sensações que lhe proporcionava o dia que findava. Celebravam e se despediam dele. Celebravam o céu, o mar, as florestas. Era uma espécie de amorosidade pelos outros total, universal. O sentimento de plenitude me tirava o fôlego e eu os adorava calada. Ora! Todos agora estão rindo na minha cara e me garantem que nos sonhos não se podem ver tantos pormenores quando eu descrevo que no meu sonho eu só vi e senti apenas uma simples sensação nascida do meu coração em delírio. E os pormenores fui eu mesmo que inventei depois de acordar. E quando eu lhes revelei que talvez tenha sido assim mesmo. Como riram na minha cara enquanto a diversão eu lhes proporcionei, eu estava apenas tomado por uma simples sensação daquele sonho e só ela restou intacta no meu coração ferido até sangrar. Mas em compensação, senhoras e senhores, as imagens e as formas do meu sonho, isso é, aquelas que eu de fato vi, enquanto estavam sonhando, eram plenas de tanta harmonia. Eram a tal ponto inocentes e belas e a tal ponto verdadeiras, que eu, uma vez acordado, não tive forças para encarná-las nas nossas frágeis palavras, e elas precisaram como se desvanecer na minha mente. E eu, é claro, fui obrigado a inventar os pormenores, deformando, sobretudo, diante do meu desejo apaixonado de transmiti-los o mais depressa possível, por pouco que fosse.
Mas em compensação, como é que eu poderia não acreditar que tudo isso aconteceu e que aconteceu de um jeito 1000 vezes mais alegre do que eu estou contando, sabe? Talvez isso não tenha sido sonho, coisa nenhuma. Porque aqui se passou uma coisa tão horrível, verdadeira, que não poderia ter surgido em sonho. Que seja, foi o meu coração que gerou o meu sonho. Mas será que o meu coração tinha forças para gerar sozinho aquela horrível verdade que depois se passou comigo? Será que o meu coração miúdo e minha razão caprichosa tenham sido capazes de se elevar a tal revelação da verdade? Ah, julguem por si mesmos. Até agora eu escondi. Mas agora eu vou contar essa verdade também. O fato é que eu perverti todos eles! Sim, o fato é que eu perverti todos eles. Como é que isso pode acontecer, eu não sei. Mas lembro claramente, o sonho atravessou 1 milênio voando e deixou em mim apenas uma simples sensação do todo. Eu só sei que a causa do pecado original fui eu, como um verme nojento, como um átomo de peste infestando o estado inteiro. Assim também eu infestei com a minha presença essa terra que antes de mim era feliz e não conhecia o pecado. Eles aprenderam a mentir e conheceram a beleza da mentira. Isso talvez tenha começado inocentemente por brincadeira, por coquetismo, por um jogo amoroso. Na verdade, talvez por um ato. Mas esse átomo de mentira penetrou nos seus corações e lhes agradou. Depois, rapidamente, nasceu a luxúria. A luxúria gerou o ciúme, a crueldade. Eu não sei, eu não me lembro, mas depressa, bem depressa, respingou o primeiro sangue. Eles se espantaram e se horrorizaram e começaram a se dispersar e a se dividir. Surgiram alianças, mas dessa vez umas contra as outras. Começaram as acusações, as censuras, conheceram a vergonha e a vergonha erigiram em virtude. Nasceu a noção de honra e cada aliança levantou a sua própria bandeira. Passaram a molestar os animais e os animais fugiram deles para as florestas e se tornaram seus inimigos. Começou a luta pela separação, pela individualidade, pelo meu e pelo teu. Começaram a falar línguas diferentes, conheceram a dor e tomaram amor pela dor. Tinham sede de tormento e diziam que a verdade só se alcança pelo tormento. Quando se tornaram maus, começaram a falar em fraternidade e humanidade e entenderam essas ideias. Quando se tornaram criminosos, conceberam a justiça e prescreveram a si mesmo códigos inteiros para mantê-la. E para garantir os códigos, instalaram a guilhotina. Mal se lembravam daquilo que perderam. Não queriam se lembrar nem por um instante que tinham sido inocentes e tão belos. E riam até da possibilidade de um passado assim para a sua felicidade. E o chamavam de ilusão! Mas coisa estranha e maravilhosa. Privados de toda a fé, uma felicidade superior, chamando-a de conto da carochinha, quiseram a tal ponto ser inocentes e felizes novamente. Mais uma vez que caíram diante dos desejos dos seus corações como crianças, endeusaram esses desejos, construíram templos e passaram a rezar para a sua própria ideia, para o seu próprio desejo, ao mesmo tempo acreditando plenamente na sua impossibilidade e na sua irrealidade, mas adorando-os, banhados em lágrimas e prostrando-se diante deles. E se pelo menos alguém lhes mostrasse de novo o caminho e lhes perguntassem: ei, querem voltar? Eles certamente recusariam. Eles diziam: e daí que sejamos mentirosos, maus e injustos? Sabemos disso e deploramos isso. E nos afligimos por isso a nós mesmos. E nos torturamos até mais talvez do que aquele juiz misericordioso que nos julgará e cujo nome não sabemos. Mas temos a ciência. E por meio dela encontraremos de novo a verdade, mas dessa vez a usaremos conscientemente. A consciência da vida é superior à vida. A ciência nos dará sabedoria. A sabedoria revelará as leis.
e o conhecimento das leis da felicidade é superior à felicidade. Era o que eles me diziam. E depois de tais palavras, cada um passou a amar a si mais do que os outros. E também não podiam fazer diferente. Cada um tornou-se tão cioso da sua individualidade que não fazia outra coisa senão tentar com todas as suas forças humilhar e diminuir a dos outros. Surgiu a escravidão. Surgiu até a escravidão voluntária. Os fracos se submetiam de bom grado aos mais fortes, apenas para que estes os ajudassem a esmagar os que eram ainda mais fracos que eles mesmos. Surgiram os justos, que chegavam a essas pessoas com lágrimas nos olhos. Eles falavam da sua dignidade, da perda da medida e da harmonia. Riam deles ou os apedrejavam. Sangue santo correu na porta dos templos. Surgiram religiões que cultuavam o não ser e a autodestruição em nome do repouso no nada. Por fim, esses homens se cansaram desse trabalho absurdo e nos seus rostos apareceu o sofrimento, e eles proclamaram que o sofrimento é a beleza. Já que só no sofrimento existe razão. Eu andava no meio deles torcendo as mãos, mas os amava ainda mais do que quando eram inocentes e tão belos. Passei a amar a terra por eles profanada, ainda mais do que quando era um paraíso, só porque nela surgiu a desgraça. Infelizmente eu sempre amei a desgraça e a dor, mas somente para mim mesmo, enquanto que para eles eu chorava e tinha pena. Eu estendia meus braços me culpando e me amaldiçoando em desespero. Dizia que só eu é que tinha lhes trazido tudo isso. Só eu é que tinha lhes trazido a perversão, a doença e a mentira. Mas eles apenas riam de mim e passaram a me ver como um doido varrido. Eles me justificavam e diziam que tudo o que tinha agora não poderia deixar de haver. Por fim, me disseram que eu estava me tornando um perigo para eles e que me trancariam no hospício se eu não calasse a boca. Então a dor entrou na minha alma com tanta força que eu senti que estava prestes a morrer. E foi aí, foi aí que eu acordei. Saúde. Já era de manhã, isso é, ainda não tinha clareado o dia, mas eram cerca de 6 horas. Eu me achava na mesma cadeira, a minha vela já tinha ardido inteira e ao redor fazia um silêncio raro no meu quarto. Ergui-me num salto, tomado de um espanto extraordinário. Nunca tinha me acontecido nada semelhante, nem mesmo nas bobagens e ninharias da vida. Nunca antes eu tinha adormecido assim, sentado na minha cadeira. Foi então que quando eu estava ali e voltava a mim, relampejou diante de mim o meu revólver. Pronto, engatilhado. Ah, agora é vida! Sim, a vida e a pregação! Nesse mesmo instante eu decidi que iria pregar. E é claro que pelo resto da minha vida, eu vou pregar. Eu quero pregar! O quê? A verdade. Pois eu a vi. Eu a vi com meus próprios olhos. Eu vi toda a sua glória. E desde então que estou pregando. Além disso, eu amo a todos aqueles que riem de mim mais do que todos os outros, porque o motivo é assim. Eu nem sei, nem posso explicar, mas que assim seja. Eles dizem que agora eu estou me desencaminhando, e é claro que eu vou me desencaminhar até encontrar um modo de pregar. Com que palavras e com que coisas? Porque isso é muito difícil de levar a cabo.
É que agora eu vejo tudo claro como o dia, porque eu vi a verdade. Eu vi e sei que as pessoas podem ser belas e felizes sem perder a capacidade de viver na terra. Eu não quero e não posso acreditar que o mal seja o estado normal dos homens. E eles continuam rindo justamente dessa minha fé. Vi um sonho! Diz, delírio! Alucinação! É. E que sabedoria é essa? E como eles se vangloriam? Um sonho? E o que é o sonho? E a nossa vida não é um sonho. E digo mais, não importa. Não importa que isso nunca se realize e que não haja o paraíso. Já isso eu entendo. Mesmo assim eu vou continuar pregando, porque num dia qualquer, numa hora qualquer, tudo se acertaria de uma vez só. O principal é: ame aos outros como a si mesmo. Eis o principal. Só isso. Não é preciso nem mais e nem menos. Imediatamente vocês vão descobrir um modo de se acertar. E no entanto isso é só uma velha verdade, repetida e lida 1 bilhão de vezes. E mesmo assim ela não pegou. A consciência da vida é superior à vida. O conhecimento das leis da felicidade é superior à felicidade. É contra isso que é preciso lutar. E é o que eu vou fazer. Basta que todos queiram, senhoras e senhores, que tudo se acerta agora mesmo. Ah! E quanto àquela menininha, eu a encontrei novamente. E agora eu vou prosseguir. Agora eu vou prosseguir.